Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Apresentado por Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estamos aqui com Mário Polis, diretor da EME. A EME é uma empresa especializada em importação e exportação, tanto de produtos como de serviços. Olá, Mário, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem e você? Tudo bem também. O assunto de hoje que vamos conversar é: que oportunidades em importação e exportação nos esperam para 2020? Esse é um assunto de extrema importância para os empresários. Mário, antes de qualquer coisa, conte-nos um pouco o que faz a EME. Rafa, a EME é uma empresa de comércio exterior, 8 anos no mercado, localizada em Piracicaba. Nós somos especializados tanto em importação e exportação de produtos, como importação e exportação de serviços, que é inclusive uma tendência que a gente vai falar já já. Bacana, Mário. O empresário brasileiro, que está vendo a economia voltar a crescer, ele deve apostar em importação de equipamentos e máquinas do exterior para modernizar a sua planta? Essa é uma excelente pergunta, Rafa. Nos últimos anos, até devido à crise, os empresários tiveram muita dificuldade de fazer investimentos, de se modernizar, e as nossas plantas estão muito depreciadas em relação ao mercado internacional. O que eu normalmente sugiro aos empresários aí pensando em perspectivas de crescimento para esse ano? Que realmente eles invistam em equipamentos. O governo brasileiro aí, ao longo dos 2 últimos anos, ele vem incentivando muito a importação de ativos imobilizados, de máquinas, né? E essas máquinas, Rafa, quando elas não têm similares nacional, né, produção nacional desses equipamentos, elas têm um imposto de importação zerado. Então isso dá uma competitividade muito grande para a importação de equipamentos. E isso também vale para máquinas usadas. Se você não tiver fabricante nacional daquele equipamento e comprovar isso na Receita Federal, você também tem o mesmo incentivo. Mário, então quer dizer que o governo tem criado alguns subsídios na importação de ativos imobilizados? Tem mais alguns incentivos sendo criados para importar ou para exportar? Sim, Rafa. Na verdade, acho que agora a tendência é a gente, inclusive, utilizar até mesmo o que já existia, mas que acabou ficando em desuso devido a essa questão da crise, o pessimismo do mercado. A gente tem algumas coisas relacionadas a comércio exterior que poucas pessoas sabem. A gente tem, por exemplo, a modalidade de admissão temporária, que pessoas, empresas aí que representam máquinas, representam equipamentos, eles podem trazer durante um tempo aquele equipamento em específico, demonstrar em feira, demonstrar na sua própria planta em uso, expondo isso, e depois ele devolve para o exterior, ou ele vendendo aqui, aí sim ele faz a nacionalização e paga os tributos daquilo. Então ela pode permanecer temporariamente aqui para ele poder realizar e desenvolver negócios e ações de marketing, por exemplo. Também tem um outro incentivo muito legal que poucas pessoas sabem, Rafa, que a indústria exportadora ela pode fazer uso de drawback. O drawback ele permite que a empresa compre tanto insumo no mercado nacional quanto insumo no mercado externo zerado de imposto para que ele se torne cada vez mais competitivo para a exportação. Então esses são 2 exemplos interessantes. Legal, Mário. E de modo breve, para a gente fechar, quais oportunidades que você enxerga para 2020 para o empresário brasileiro? Nossa, Rafa, essa é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui falando durante um bom tempo sobre ela, porque tem muita coisa que eu consigo observar que a gente deve aí ter como oportunidade para 2020 e dali em diante. Mas aí, resumidamente, eu consigo colocar algumas situações que são interessantes. Por exemplo, o mercado brasileiro, até pela dificuldade da indústria sobreviver no Brasil nesses últimos anos, ele foi se consolidando cada vez mais a nível de prestação de serviços. Então, nós temos prestadores de serviços como consultorias, empresas de engenharia, empresas de projeto, empresas de design, empresas de publicidade e propaganda, todas elas muito bem reconhecidas no mercado externo e que têm alto potencial de competitividade, porque com a dolarização do jeito que está, 1 para 4, aí, elas vão se tornar cada vez mais competitivas. Também consigo enxergar uma outra oportunidade muito legal, Rafa, que são para empresas, que são indústrias aqui no Brasil, que possam produzir como private label, como marca própria. Um exemplo, uma empresa de cosmético lá de fora que queira vir para o Brasil, para ela se tornar habilitada na Anvisa, isso demora muito tempo e é uma burocracia bastante alta ainda. De repente, se ela fizer uma parceria com alguma indústria aqui no Brasil que produza já cosmético e ceda a marca e ceda a formulação, obviamente com contratos e coisas desse tipo, ela vai conseguir chegar no Brasil aqui de maneira mais rápida e mais competitiva. Então, acho que essas são oportunidades bem legais aí da gente destacar. Fora isso, com a retomada do crescimento aí da economia, vão faltar insumos no mercado nacional e esses insumos também podem ser importados. Acho que isso a gente também tem que pensar. Legal, Mário. Excelentes oportunidades. Bom, Mário, obrigado pela presença aqui no podcast. Eu que agradeço, Rafa.
Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Na semana que vem teremos um episódio com perguntas de vocês sendo respondidas pelo Jabas. Mande sua pergunta aqui pelo WhatsApp mesmo. Obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Até lá, um abraço. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma. O podcast da JM Consultoria.